Eu vou ler aqui a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 6, verso 8. Diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Missões é um tema muito batido em nossos dias. Eu creio que nunca houve tantos seminários, tantas pregações, tantas conferências a respeito de missões como vemos em nossos dias. Mas apesar disto, olha a sua volta. Por que será que vemos tão poucos crentes envolvendo-se e respondendo ao chamado de Deus? Por que será que cada vez vemos menos jovens encandecidos de desejo de servir ao Senhor, até o último fôlego de vida? Onde estão os homens e mulheres determinados a gastarem-se no campo missionário, como embaixadores do reino de Deus? Eu penso que isto não seria, talvez, pelo fato de estarmos focados em nós mesmos, nossa vida, nosso conforto, nossos projetos pessoais. Não seria esta, talvez, a razão que nos faz olhar para missões como algo bonito, como algo interessante, mas que nada tem a ver conosco? Quando eu olho para a história de missões e me deparo com homens como John Knox, que no seu quartinho, agonizando em oração e lágrimas, ele dizia: ó Deus, dai-me a Escócia ou eu morro. Outro como Whitefield, ainda jovenzinho, mas abrasado de paixão por Deus e pelas almas perdidas, ele orava dizendo: se não salvas estas vidas, então, Senhor, tira a minha. Ou então outro como David Brenner, que também costumava orar dizendo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me, mesmo que seja para a morte, se for ao teu serviço ou para o progresso do teu reino, aqui estou eu, e eu irei. Estes, queridos irmãos, foram homens do mesmo quilate do profeta Isaías. Homens que podiam dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós? Normalmente nós costumamos dizer: eis-me aqui, envia o meu vizinho. Eu penso, o que será que faz a diferença entre estes homens e você, moço e moça da igreja cristã evangélica aí de Fortaleza? O que você precisa para ter um coração que arde diante do grande desafio de Deus? Quem será, quem ousada e obedientemente poderia responder com essa declaração de entrega de vida? Eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez a resposta está nesse próprio texto. E aqueles que tiveram uma visão de Deus. Isaías, ele viu a glória de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele viu o seu caráter, sua majestade e principalmente sua santidade. Então, ao contemplar Deus, ele caiu em profundo desespero, quebrantamento e dependência do Senhor. Ah, irmãos, como precisamos conhecer o nosso Deus. Precisamos de uma visão também de nós mesmos. Quando Isaías, aqui no texto, ele viu a Deus, ele também viu a realidade do seu próprio coração.
a sua realidade, o seu coração corrompido, depravado e totalmente indigno de se colocar diante de Deus na presença do Senhor. Isto levou a uma atitude de profundo arrependimento. Precisamos também, em terceiro lugar, de uma visão do nosso povo à nossa volta. Isaías, nesse texto, ele viu a realidade do seu próprio povo, da sua própria cidade, do seu próprio país. Muita religiosidade, mas nenhuma vida espiritual. Aliás, um profundo caos espiritual e decadência moral. Então, essas três realidades abalaram o coração do profeta e moveram a sua alma, a sua vida a uma dedicação plena, sem reservas, para servir ao Senhor, aonde Deus mandasse. Fica a pergunta: você conhece profundamente a Deus? Conhece seu caráter, sua santidade? Você estremece diante dele em reverência e santo temor? Você tem visto o seu próprio coração depravado, imundo diante de Deus? E você tem agonizado em arrependimento e sincero reconhecimento da sua incapacidade diante de Deus? Você se importa com a realidade espiritual das pessoas à sua volta? Se comove ao pensar que elas estão indo definitivamente para um lugar de tormento eterno? Se isto for a verdade na sua vida, então, meu irmão, minha irmã, você está pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a poderosa mão de Deus cumprirá os seus propósitos redentores em muitas vidas através de você. Esta inquietante pergunta que Deus fez ao profeta: a quem enviarei? Esta pergunta não permite silêncio, não permite desculpas. Missões não é uma opção, mas é uma resposta de atitude, de obediência à vontade de Deus. Você foi chamado e vocacionado por Deus para fazer o seu nome conhecido e adorado neste mundo até que Cristo venha. Esta é a sua missão. Se ela não faz parte de você, é bem provável que você não tenha nascido de novo ainda. Termino dizendo: seja um crente obediente. Cumpra a sua missão para a glória daquele que o chamou com santa vocação.